Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa manhã tão maravilhosa, por esse dia que o Senhor nos fez para vivermos na sua presença. Meus amados irmãos, eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar conhecendo essa família, esse povo tão abençoado que desde que eu pisei aos pés aqui nesse templo, os irmãos estavam ensaiando ontem e eu já senti a virtude do Espírito Santo sobre essa igreja. Muito obrigado. Agradeço a Deus pela vida pastor, amigo, companheiro, pastor Márcio, por nos confiar, estar aqui com os irmãos na transmissão da palavra do Senhor nesse ensino. Pastor Márcio, um homem usado por Deus, que tem várias ferramentas em que Deus o usa, e nós somos alegres em Deus por partilhar dessa amizade, desse companheirismo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Também quero fazer menção aqui do pastor Bruno de Andrade, que é diretor da editora Live, não pôde estar conosco devido a um problema que fugiu da sua alçada ali na América. E meu abraço, meu carinho ao pastor. Nasceu no coração do pastor Márcio, do pastor Bruno, esse trabalho, e creio que esse ano Deus está fundamentando, as bases estão indo mais profunda, e eu creio que vai ser um tempo maravilhoso de Deus para essa igreja e para esse projeto. Gedaías, que nos acompanha, Gabriel, toda a amada igreja, os companheiros que aqui estão, Deus os abençoe em nome de Jesus. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos que acharam podem dizer amém? Amém. Verso de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Repita comigo: tinham tudo em comum. Mais uma vez. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Diga comigo: repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, diga comigo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. No mesmo livro, vamos para o capítulo de número 4 agora. Capítulo de número 4, a partir do verso de número 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam idades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que
que cada um tinha. Amém. Podeis nos assentar. A proposta dessa conferência é uma proposta de uma conferência bíblica. E falar de conferência bíblica nos remete a uma necessidade da igreja. E todas as vezes que eu falar igreja, não estou falando somente igreja local. Eu estou falando igreja no sentido mais amplo da palavra. Estou falando igreja no sentido de uma cosmovisão de igreja brasileira, de igreja evangélica. É nesse sentido que eu quero me dirigir nessa manhã. E falando em igreja, numa cosmovisão, numa visão mais ampla, a igreja ela precisa voltar, ela precisa retornar às Escrituras. E um dos intuitos desse trabalho é que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja apostólica, era uma igreja que estava fundamentada, e a partir dessa base, dessa estrutura, ela foi construída no sentido bíblico, no sentido em que a palavra que os apóstolos aprenderam do próprio Jesus, a igreja andava sobre esses fundamentos. E o texto que nós lemos, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo de número 4, nós estamos falando da igreja do primeiro século. A igreja que está brotando, a igreja que está se iniciando na era cristã. E é sempre bom nós entendermos que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de uma igreja que está em um período de transição. É uma igreja que está saindo do judaísmo, que está saindo dos fundamentos da lei de Moisés, da doutrina de Moisés, e está agora iniciando sobre os ensinos de Jesus, que Jesus compartilhou com os apóstolos, sobre a égide, sobre a proteção do Espírito Santo. É uma igreja que está rompendo com o judaísmo, iniciando a era cristã sobre o governo do Espírito Santo de Deus. Tudo ocorre aqui a partir da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, que é o início do capítulo 2 que nós lemos. E aquele povo e aquela gente agora se torna a igreja que vivia sobre o poder do Espírito Santo. Começava agora a se organizar em uma comunidade sobre a liderança dos apóstolos, sim, mas sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós falamos de igreja apostólica, de igreja de Atos 2, remete ao nosso coração, e nós estamos vivendo isso. Nós estamos comemorando ainda, pastor Márcio, os 500 anos da Reforma Protestante. Até 31 de outubro de 2018, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma. E toda vez que nós falamos de Reforma Protestante, que aborda esse tema, nos remete à mente que algo precisa ser restaurado, que algo que se perdeu durante a história, a caminhada da igreja, precisa ser restaurado. A igreja ela precisa restaurar a sua essência. E uma das essências que nós precisamos restaurar é a perseverança.
O texto diz: e perseveravam. A igreja de Atos 2, a igreja apostólica, é uma igreja que perseverava. Mas não perseveravam somente aqui no capítulo 2. Ela começa a perseverar após a ascensão de Cristo, no capítulo 1 de Atos, em que eles vão para o cenáculo, e no capítulo de 1 e verso de número 14, já é demonstrado que era uma igreja, que a marca dela, que a característica dela seria uma igreja perseverante. No capítulo 1, no verso de número 14, diz: e todos estes perseveravam unanimemente em oração, em súplica, até que fosse visitados pelo Espírito Santo. Para que o Espírito Santo descesse sobre aquela igreja, para que o poder do Espírito fosse sobre aquela igreja, eles ficaram perseverantes em oração, em oração, em oração, em oração. Perseverar, se você for buscar no original grego, que é o escrito do Novo Testamento, perseverar é uma palavra proscartério, que quer dizer aderir a alguém, ser partidário, ser dedicado, ser fiel, ser constante, mostrar-se corajoso. Isso quer dizer perseverante. Agora, na língua portuguesa, se você for buscar a tradução do que quer dizer no português perseverança, você vai entender que perseverança é qualidade daquele que persiste. Perseverar é uma qualidade que nós precisamos resgatar como igreja. Persistir é ter firmeza de propósito. Persistir é levar avante uma missão, é levar avante uma tarefa. Perseverar é ter constância nas suas ações e não desistir ante as dificuldades. A igreja primitiva era uma igreja que estava no momento de transição, no momento em que estavam saindo do judaísmo e iniciando a era cristã, e ali eles tinham grandes dificuldades, mas mesmo ante as dificuldades, eles eram perseverantes, eles eram constantes, e eles estavam dispostos a ir até o final na sua missão e na sua tarefa como igreja. De maneira geral, o ser humano, ele tem grande dificuldade em perseverar, em persistir, em ser constante. Nos dias de hoje, nas redes sociais, eles fazem uma brincadeira dizendo que nós estamos vivenciando uma geração Nutella, né? É uma geração que tem dificuldade em persistir, em ser constante, em ter firmeza de propósitos. É uma qualidade rara nos tempos modernos, de maneira que, meio que subliminar ou inconsciente, nós temos visto pessoas pregando e ensinando que não precisa muito persistir, perseverar, e a mídia, ela tem colaborado para isso. Então há uma necessidade de nós, como igreja, com urgência, resgatar a virtude da igreja apostólica de perseverar. A igreja primitiva era uma igreja que tinha desafios enormes a serem vencidos, havia uma perseguição interna. Qual perseguição é essa? Os outros irmãos que outrora eram os irmãos judeus, agora havia um olhar para os cristãos, olhando eles como seita. Então havia ali
uma dificuldade de relacionamento entre vizinhos, entre familiares, naquela comunidade de Israel. Pelo rompimento que a igreja faz com a lei de Moisés, com os costumes judaicos e com a doutrina dos rabinos, agora, a partir da visão que eles têm agora dos ensinos de Jesus, que há um rompimento. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver ali, principalmente no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que Jesus diz ali, na interpretação de Mateus, ele diz: eu, porém, vos digo, não matarás, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo. E ele coloca ali um acréscimo na doutrina, querendo dizer, se vocês acham que tão difícil na lei de Moisés, agora sobre o meu ensino é maior. É por isso que precisa da graça, é por isso que a salvação é pela graça, porque pelo esforço humano vocês não conseguiram com Moisés e não conseguirão agora sobre a minha doutrina. E a igreja, ela precisava ser perseverante, porque nós percebemos que ela conseguiu vencer nessa perseverança, porque o Espírito Santo estava muito perto daquela igreja, e aquela igreja estava muito perto do Espírito Santo. Havia uma comunhão, havia um ambiente, havia uma atmosfera propícia para que o Espírito Santo trabalhasse naquela igreja. A perseverança só conseguiu ser ampla e contagiar todo aquele povo, porque havia toda uma preparação nos corações daqueles irmãos, para que o Espírito Santo viesse, e o Espírito Santo trabalhava, fazia maravilhas, e o nome de Cristo ia sendo colocado avante. Aleluia. Muitos acham que perseverar é estar estático, é estar parado, é estar aguardando alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Perseverar é estar em movimento, porque a igreja, ela é um corpo, e um corpo vivo, ele está em movimento. A igreja é conhecida como um organismo vivo. E nós vemos que no capítulo de número 2, e nos versículos finais, no versículo de número 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Era uma igreja que estava conectada com o Espírito Santo de Deus, sobre os ensinos dos apóstolos, havia um ambiente preparado, e quando o Espírito Santo trabalha no meio da igreja, trabalha na liderança, trabalha no meio do povo, o povo se achega a Deus, Deus se achega ao povo, o crescimento é consequência. Aleluia. Quando há sintonia, quando há comunhão, o partir do pão também é consequência. E eu quero a partir de agora me ater a que a igreja perseverava no partir do pão. Uma igreja viva, um organismo vivo, um corpo em movimento. E crescer, nós não precisamos fazer muito esforço para crescer. Nenhum de nós que estamos aqui nessa manhã nascemos desse tamanho. Nenhum de nós fomos concebidos desse tamanho. Nós somos concebidos pequenos. Uns nasceram com 2,5, 3 quilos, 3,5 quilos. Eu tenho 3 filhos, João Vitor, Lorena e Lucas Vitor. O João Vitor nasceu com 4,250 kg, um bebezão. A hora que viram ele, falaram: nasceu criado, né? Nasceu criado. Mas, por maior ou pesando bastante,
Nenhum de nós nascemos desse tamanho, nós crescemos. E o que nos fez crescer? A normalidade. É normal crescer, não precisa muito esforço. Mas uma coisa que faz a diferença no crescimento nosso, para termos um crescimento saudável, porque é diferente de crescer e crescer saudável. Não basta crescer, tem que crescer saudável. E as mamães aqui, as vovós que trabalham na cozinha, que vão ao supermercado, sabe que para uma criança, um adolescente, um jovem crescer e se desenvolver saudável, ele depende muito de uma alimentação saudável. Por isso que mamãe, a vovó às vezes fala com o filho ou com o netinho: não está na hora de comer isso não. Não, isso daí não pode não. Muitas das vezes é saboroso, é gostoso ao paladar, enche os olhos, mas não é saudável. O apetite, né? A gente fica querendo degustar, mas não é saudável. E aquela igreja, na primeira pregação que o apóstolo Pedro faz, a hora que ele sai do Pentecostes, que é descido o Espírito Santo, se enche do poder, aleluia, do Espírito, no primeiro sermão, na primeira pregação, usando o texto de Joel, usando as Escrituras, voltando àquela igreja, fundamentando ela nas Escrituras, quase 3.000 almas se convertem aos pés do Senhor. Quando o alimento é bom, quando o alimento é puro, quando o alimento é saudável, a igreja cresce, a igreja se desenvolve, o nome de Cristo é glorificado no meio do seu povo. Eles eram uma igreja perseverante, era uma igreja bem alimentada, e aqui fica a dica para nós obreiros, pastores, líderes. Cuidado que estamos dando de alimento para a igreja, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus, aleluia. Cuidado o trato que damos à igreja, porque nós estamos falando com a menina dos olhos. Tenta colocar o dedo no seu olho, ver se você consegue. Não, na hora fecha, porque tem proteção, a menina dos olhos, e nós somos a menina dos olhos de Deus. Há uma responsabilidade em dar o alimento para que a igreja não somente cresça, mas ela cresça saudável. A igreja primitiva era uma igreja que estava crescendo saudável, se desenvolvendo. Outra questão, não basta somente crescer, tem que desenvolver. Minha avó dizia, saudosa avó, ela usava uma expressão, se te ofender, me perdoe, mas ela usava uma expressão assim, quando ela via uma criança, um adolescente assim, que cresceu, né? Cresceu no físico, mas a mente não acompanhava, ela falava: lá, aquele João bobão, né? Cresceu, mas não se desenvolveu. Nós precisamos crescer e nos desenvolver como igreja. E tudo isso depende da alimentação, senão ficamos ou raquíticos ou anêmicos espirituais. A igreja precisa se alimentar da Bíblia e da palavra de Deus. E cabe você também, meu irmão e minha irmã, que é bem alimentado aqui, que recebe alimento saudável aqui, não fique fazendo hora extras em alguns lugares que não dá comida saudável. Fique onde você foi chamado. Crie raiz onde você foi plantado. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. E você crescerá e se desenvolverá na presença do nosso Deus. Aleluia! Era uma igreja que persistia no partir do pão. Eu estou falando de alimento.
O versículo de número 42 do capítulo 2, o partir do pão ali, porque fala duas vezes partir do pão. Partir do pão no verso 42 e partir do pão no verso de número 46. O partir do pão no versículo de número 42 fala de trazer à memória o partir do pão ensinado por Jesus. Na Páscoa, na sua última Páscoa, e ali simbolizando a ceia, celebrando o memorial da sua morte, a sua crucificação. Era uma prática que a igreja precisava levar adiante, era uma prática que a igreja precisava ser constante, era uma prática que a igreja precisava perseverar, o partir do pão, a comunhão. Partir do pão fala de intimidade. Partir do pão é diferente de você partir um pudim. Partir o pão é diferente de você compartilhar um guaraná, um refrigerante. Partir o pão é diferente de você partilhar doce. Porque essas coisas não são essenciais à vida, essas coisas não são alimentos. Está no campo da segunda ou da terceira opção. Se não tiver pudim, você passa. Se não tiver refrigerante, você passa. Se não tiver suco, você passa. Mas quando fala de pão, fala de alimento. E Jesus, ele fala de coisas simples e que servem em todas as culturas. Quando ele fala de sal, tem sal aqui, tem sal na Europa, tem sal na África, tem sal na Ásia. Quando ele fala de pão, tem pão aqui, tem pão na Europa, tem pão na África, em todas as Américas. Em todo lugar que você for, na cultura que você for, o pão faz parte, porque pão é alimento. E Jesus, em dos seus mais pesados discursos, dos seus mais pesados ensinos, ele diz: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Esse discurso é tão duro para aqueles ouvidos, para aquele povo, para aquela geração, que vai saindo um em um vai saindo, e de repente fica só os apóstolos, porque eram 70 os discípulos, mas ficam poucos ali. E Jesus, poderia dizer: não, mas que bom que vocês ficaram, que alegria, finalmente alguém ficou. Foi assim que Jesus recebeu eles? Foi assim que Jesus receberam eles? Não. Jesus disse, o que Jesus disse para eles? Vocês também não querem ir? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: para onde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Aleluia! Palavra, alimento. Palavra, pão. Qual a diferença entre partir do pão e comunhão? Comunhão é estar com o meu amigo no mesmo objetivo. Partir do pão se refere à intimidade. Normalmente só convidamos pessoas para estar conosco, sentado à mesa, se nós temos intimidade. E perseverar no partir do pão é perseverar na intimidade. Perseverar na amizade, no companheirismo. Partir do pão tem um alto sentido de responsabilidade pelo outro, pelo próximo, pelo irmão. Partir do pão tem que ser algo que brote de forma espontânea, voluntária dentro do nosso coração. Numa comunidade em que o repartir do pão e compartilhar o pão é uma obrigação, não é uma comunidade cristã. Porque a palavra diz que eles tinham alegria e singeleza no seu coração em compartilhar, em repartir o pão. Era uma igreja que
era abundante em repartir, em compartilhar, porque tudo para eles eram em comum. Comum fala de comunidade, e comunidade fala de comum. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 14 e 15, ele diz assim: mas a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a sua falta. Haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco colheu, não teve de menos. O Evangelho colocou todos em pé de igualdade. O que tinha, o que não teve, o que tinha mais compartilhou com o que não teve. Entendendo, aqui nos nossos dias o pobre não venha roubar o rico, e sim o rico venha socorrer o pobre. E aí estão todos em pé de igualdade. O pão no Antigo Testamento era a base alimentar do povo hebreu. Outros alimentos eram ouros. Assim como nas culturas modernas que eu já citei aqui, se você for na Europa, na Ásia, em qualquer outro continente, qualquer outra cidade, outro estado, você vai encontrar pão. O pão também fazia parte da cultura do Antigo Testamento. Os gregos, os romanos, os persas, os judeus, os egípcios, todos tinham na sua cultura o pão como alimento. Lá no início, quando nós falamos de Abraão, Melquisedeque trouxe para fora pão e vinho antes de abençoar Abraão. Na primeira Páscoa, na saída do Egito, lá estavam os pães asmos. Se você vê profetas como Jeremias, ele foi alimentado com o pão. Então o pão, ele fazia parte da alimentação, era algo comum, era algo normal na comunidade judaica. No Novo Testamento, se você for falar de pão, nós vamos lembrar de Jesus 2 vezes em Mateus, multiplicando os pães. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão está na cultura, o pão está no antigo, o pão está no novo, e o pão está na igreja que está sendo fundada. Faz parte da história do povo de Deus, da humanidade, o pão como alimento. O pão, ele também fala da unidade da igreja, e eu preciso entender que quanto mais eu compartilho o pão, mais a prosperidade chega sobre a minha vida. Eu não estou falando aqui do pão simplesmente daquele feito de farinha, feito de água, de óleo, de fermento. Não é desse pão somente que eu estou falando. Porque quando Jesus pede para os seus discípulos dessem de comer aquela multidão que estava faminta, que já estava há 3 dias ouvindo o seu discurso, vendo ele curar o cego, levantar o paralítico, fazer um mudo falar. Há 3 dias eles estavam no deserto, e de repente Jesus se vira para os seus discípulos e diz: dê a eles de comer. E eles dizem: nós não temos muita coisa, a não ser 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus, a primeira coisa que ele faz é dar graças. Ele dá graças por apenas aqueles 7 pães que tinha em suas mãos. Aprenda a dar graças. Aprenda a agradecer pelo que você tem. Aprenda a agradecer pelo que Deus tem te confiado. Jesus levanta aqueles 7 pães, agradece,
pede para a multidão se assentar, e ali ele começa a repartir, e diz que alimenta a quase 4.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Quando eu compartilho, quando eu reparto, a prosperidade alcança a minha vida, a minha casa e a minha história. Todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou alguns cestos cheios de pães. Sabe por que a igreja primitiva perseverava? Porque eles entenderam que onde há o partir do pão, há a prosperidade. E muitos de nós, por às vezes não entender esse princípio, ficamos ansiosos pela busca do pão. A busca do pão tem nos deixado ansiosos. Mas nós não ficamos ansiosos pelo pão que nós já temos, mas nós ficamos ansiosos pelo pão de amanhã. Nós já temos o de hoje, já tem o de hoje. A maioria aqui já tomou o café. Já tem algo preparado para o almoço e para o jantar. Mas o pão de amanhã ainda nos preocupa. E aqui eu estou falando do pão não só no sentido físico, do pão da padaria, do pão do mercado, do pão que você faz em casa. Eu estou falando do pão no sentido mais amplo. O pão tem angustiado, o pão tem tirado o sossego, o pão tem deixado ansioso, e alguns, pela preocupação do pão de amanhã, tem abalado a sua fé. Nós precisamos ter uma consciência de que não precisamos mais do que o necessário para hoje. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, ensinando na oração: o pão nosso de cada dia. É para cada dia Deus tem o sustento. Muitas vezes nós retemos o pão pelo medo de não ter amanhã com o que nos virá. E nós retemos, nós não compartilhamos, nós não repartimos com medo de não ter amanhã. Mas eu preciso, em nome de Jesus, fazer com que você entenda na sua vida que o mesmo Deus, que o mesmo Cristo que providenciou o pão de hoje, providenciará o pão de amanhã para a tua casa. Aleluia! Aprenda a repartir, aprenda a compartilhar, que o mesmo Deus, o hoje que você se preocupava ontem, o hoje chegou. E o amanhã que você está preocupado, chegará também. Porque é o mesmo Deus que proveu hoje, proverá o amanhã para a tua casa e para a tua vida. Nós retemos o pão e nós precisamos aprender a sermos mais desapegados, a concentrar menos e nos desapegar mais. Aquela igreja, o Senhor acrescentava sobre aquela igreja aqueles que haviam de salvar. Mas nós precisamos entender também que aquela igreja tinha algumas atratividades. Aquela igreja atraía novos membros, porque o estilo de vida daqueles cristãos fazia com que outras pessoas queressem ser igual a eles. Viam eles na perseverança da oração, da doutrina, viam eles perseverando no partir do pão, e aquilo fazia com que outras pessoas que já conheciam a palavra através do Antigo Testamento, viam neles, vivendo Deus na vida deles. Aleluia! Eles não tinham nem suas vidas por preciosas. Será que eles teriam o pão de cada dia por precioso? Estavam dispostos a entregar a sua própria vida, quanto mais os seus bens, quanto mais os pães, quanto mais o alimento. Aquela igreja é a igreja que foi jogado muitos irmãos nas arenas, mas ali na frente. Muitos irmãos foram jogados na arena por leões, foram consumidos por leões. Eles não tinham nem a sua vida por preciosa.
Então para ele os bens não tinham grande importância. O importante é saber que o meu irmão, que o meu próximo não estava passando necessidade. Então aquela igreja repartia e compartilhava. Aleluia! Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós temos que aprender a lançar o pão, a semear o pão, a plantar, a repartir, a compartilhar, porque mais lá na frente, aqui está falando de plantação, aqui está falando de semeadura. Só vai colher quem semeia. Se não tiver semeado, não vai ter colheita. Lança o teu pão sobre as águas, reparta, compartilha, e Deus há de te abençoar. Aprendemos com aquela igreja a não sermos gananciosos, a não retermos. Nós precisamos, sobre o partir do pão, fala de ser hospedeiro. Repartir o pão fala de dar carona. Repartir o pão fala de colocar mais água no feijão. A igreja, nós como igreja de Cristo, precisamos resgatar essas bases, essa essência da igreja, de compartilhar a nossa casa, de compartilhar com os irmãos. Eu tenho que aprender que a nossa realização pessoal passa em ajudar o próximo, em ajudar o outro. A minha realização pessoal, ela tem que ser completa enquanto eu ajudo o próximo, enquanto eu ajudo o meu irmão, enquanto eu ajudo o meu vizinho, enquanto eu ajudo o meu parente. O partir do pão fala de não viver só para si, porque quem vive para si ainda não entendeu a razão de viver. Quem pensa só em si ainda não entendeu a razão de viver. Precisamos despertar o bem que está em nós, pois muitas das vezes precisa chegar à nossa porta, bater à nossa porta a calamidade, a destruição, o horror, para que nós despertamos para compartilhar. Será que precisa ter uma Mariana de novo para nós ajudarmos o próximo? Ter uma tragédia como em Mariana? Precisa ter uma tragédia como houve em Petrópolis, alguns anos atrás, em Teresópolis, para que precisa despertar em nós o compartilhar, o repartir, o ajudar, repartir o pão. Não precisa de tragédias, de calamidades para despertar em nós, não. Isso tem que brotar voluntário, espontâneo, tem que ter alegria, singeleza de coração, aleluia. Não espere uma oportunidade para ajudar, não espere uma oportunidade para partilhar o pão. Crie uma oportunidade para abençoar alguém. Crie alguma coisa para abençoar. Crie uma situação para abençoar alguém, para que não precise chegar o dia mau, para que você seja impactado e diz, não, eu preciso doar água, eu preciso doar uma roupa, eu preciso chamar um vizinho aqui para almoçar em casa. Não espere a casa dele pegar fogo, não espere uma tragédia, não. Crie um ambiente, crie uma atmosfera para poder abençoar o seu irmão. E o mundo verá Cristo na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Glória a Deus. Compartilhar o pão é compartilhar alimento, mas não do que sobra, mas o melhor. Vou repetir. Compartilhar o pão é compartilhar alimento, mas não do que sobra, mas o melhor. E sabe onde aprendo isso? Deus nos céus, olhando do céu para a terra, Ele não viu um justo sequer, nenhum. Ele vai lá e quem sabe poderia ter mandado um anjo, um arcanjo, um serafim,
um querubim. Não. Ele envia a terra. Ele envia para nós, homens, em que não tinha um justo sequer. Ele envia o que ele tinha de melhor. Ele envia Jesus Cristo, seu único Filho, aleluia, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando Ele pede algo a nós, primeiro Ele dá o seu exemplo, aleluia. O que Ele tinha de melhor, Ele compartilhou com os homens, homens justos, cheios de violência, cheios de segundas intenções, mas Ele compartilhou, aleluia, o que Ele tinha de melhor. Glórias a Deus. E teve grandes homens da Bíblia que entenderam esse princípio, que Ele só queria, da parte de Deus, o melhor. A palavra do Senhor diz que Moisés sobe ao monte, e na visão daqueles homens que ficaram ali embaixo, Moisés estava demorando muito, e começam a pressionar Arão, para que Arão construísse um bezerro. E o povo pressiona, e Arão constrói um bezerro de ouro. E em um determinado tempo, Moisés agora está descendo do monte. E Deus avisa Moisés antes que ele visse o que estava acontecendo lá embaixo. Deus diz: Moisés, eu vou matar todo esse povo. Eu vou exterminar com essa geração. E de você, eu vou levantar outro povo. E essa geração que eu levantar de você, eu vou colocar um anjo com uma espada desembainhada na frente. E esse povo vai, com esse anjo, até a terra prometida. A primeira é que Moisés não concorda que matasse todo o povo. Ele começa a falar com Deus, a dialogar com Deus. E Deus diz: tá bom, eu não vou matar o povo, eu vou deixar essa geração aí, mas eu não vou com vocês mais. Eu vou mandar o anjo. Moisés brada dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aleluia. Moisés sabia que a presença de Deus era essencial, é como o pão, é essencial. Ah, mas tem anjo, tem arcanjo, tem querubim. Não. Eu quero o essencial, eu quero a tua presença conosco. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Não negocie a presença de Deus por nada na tua vida. Precisamos, igual Deus compartilhou Cristo conosco, aprender a compartilhar é doar o melhor de si para o próximo e com alegria. Não perca a alegria em compartilhar. As circunstâncias da vida muitas das vezes podem nos afetar e fazer com que nós desistamos ou paramos de querer repartir e compartilhar o pão. No capítulo 6, no versículo 9 e o 10 de Gálatas, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Devemos fazer o bem a todos. Há muitos que ajudam os parentes, que ajudam outras comunidades, que ajudam outras instituições, mas vê o seu irmão que está do seu lado, sentado no mesmo banco, participando da mesma ceia, tapa do Senhor, abraça, ora junto, mas não compartilha. Fazer o bem a todos, mas principalmente compartilhar, repartir o pão com os domésticos da fé. Aleluia. Eu estou caminhando para o final. Compartilhar não somente o que se tem, mas o que se é.
Compartilhar não somente o material, o que eu posso pegar, o que eu posso apalpar, não. Compartilhar também o que se é. Aí você pode argumentar comigo, mas pastor, existe muita gente ruim, existe muita gente maldosa, existe muita gente que não vale a pena compartilhar, existe muita gente que tem o coração amargurado, que vê defeito em tudo. Não vale a pena. É aquela passagem que diz: para não darmos pérolas aos porcos. Muitas das vezes nós temos pérolas, temos coisas boas, temos uma palavra, temos um abraço, temos um aperto de mão, e nós queremos compartilhar com aquela pessoa, mas na hora parece que trava, parece que para, parece que não vai. Você quer dar um conselho, você quer ampliar a visão dela, você quer levar ela para outro patamar, dizer, não é assim, eu quero te ajudar, eu quero te aconselhar, eu tenho uma palavra de Deus ao teu respeito, mas na hora que você vai, parece que... Se você identificar pessoas assim, a palavra diz que não é bom você dar pérolas. Você está compartilhando pérolas, coisas preciosas, a pessoas que não dão nenhum valor. Mas eu quero te dizer nessa manhã que tem muita gente boa, que tem muita gente de Deus, que tem muita gente necessitada, que tem muita gente carente, aleluia, que precisa do teu amor, que precisa da tua misericórdia, que precisa da graça que Deus deu a você, aleluia, que precisa das suas orações, que precisa de um abraço, que precisa de um aperto de mão, que precisa de um olho no olho, e que precisa de uma palavra vinda da parte de Deus para o coração. Aprenda a compartilhar, não somente o que você tem, mas o que você é. Se você é de Deus, você vai compartilhar Deus. Se você tem o Espírito Santo, você vai compartilhar o Espírito Santo. Se você tem paz, dê a paz do Senhor. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Eu estou caminhando para o final. Precisamos ser marcados como aqueles irmãos que eram a igreja de relacionamentos profundos, uma igreja que influenciou o seu tempo, influenciou o mundo de sua época, porque aprendeu que quem tem amor reparte, compartilha a essência, compartilha o essencial. Partir o pão é relacionar-se de forma equilibrada. E que de forma é essa equilibrada? É ter um relacionamento tanto no vertical como no horizontal. A igreja, nós como igreja, precisamos achar esse equilíbrio que a igreja de Atos 2 tinha. O vertical é Cristo comigo e eu com Cristo. O relacionamento, não ter nada que esteja obstruindo o relacionamento. E no horizontal é eu e o próximo e eu. Há muita gente que preza muito pelo relacionamento vertical. Ele ora, ele jejua, ele consagra, mas o relacionamento horizontal, abaixo de 5 a nota está abaixo de 5. E tem outros que tudo que é dele é dos outros, mas o seu relacionamento vertical, é difícil você achar ele numa oração, é difícil achar ele na escola bíblica dominical, é difícil quando marca a consagração na igreja achar ele, é difícil achar ele nos cultos de evangelismo, pregando nas praças. Então nós precisamos achar o equilíbrio de compartilhar, de viver em comunidade, em comunhão, tanto no vertical quanto no horizontal. A cruz de Cristo fala:
tanto do vertical quanto do horizontal. Estava ligando o céu com o homem, e o homem com o céu, e com o seu próximo. Aleluia! A cruz simboliza o vertical e o horizontal. Jesus morreu com os dois braços abertos, ligando o homem consigo mesmo e o homem com Deus. E nós, como igreja de Cristo, precisamos entender que precisamos ter esse relacionamento de compartilhar com o próximo, porque Deus compartilha conosco e nós compartilhamos com o próximo. Precisamos ser mais ponte, precisamos ser mais viadutos, precisamos ser menos parede, menos bloqueio, para que Deus flua em nós e nós podemos fluir com o nosso próximo e com o nosso irmão. Eu quero deixar um texto aqui. Jesus, dando as últimas instruções para os seus discípulos, diz, João 17, 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia, para que tenha fé, para que o mundo creia que tu me enviaste, precisa haver união, unidade, compartilhamento, repartir, partir. Porque o propósito da Igreja de Cristo é anunciar o reino, e eu anuncio o reino quando prego a mensagem do reino, e a mensagem do reino é o Evangelho. Mas eu prego bem mais com as minhas atitudes com o próximo. Eu prego muito mais com as minhas atitudes que com minhas palavras. Eu prego mais com o meu jeito de ir e vir, porque a Bíblia que o mundo lê não é essa. A Bíblia que o mundo lê é a minha vida. Quando eu compartilho, quando eu reparto, quando eu me importo com o próximo, o mundo está vendo Deus, o mundo está vendo Cristo na minha vida. É por isso que aquela comunidade crescia e se acrescentava, porque eles estavam firmados nos ensinos dos apóstolos, cheios do Espírito Santo de Deus. É tempo de voltarmos para o partir do pão, com alegria, com singeleza e com sinceridade de coração. E o crescimento ele vem a reboque. O crescimento ele vem junto. E o nome do Senhor será glorificado na minha vida, na sua vida. Pastor, posso colocar a igreja em pé? Se coloque em pé, por gentileza. Glória a Jesus, glórias a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Aleluia. A igreja é um corpo, aleluia, vivo, dinâmico. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor humano, vivendo compromisso do grande
atmosfera do Espírito Santo de Deus essa manhã sendo ministrada ao teu coração. Nós vamos voltar a compartilhar, a repartir o pão, a palavra, a graça, a misericórdia de Deus sobre a vida do seu irmão. Nós não vamos esperar chegar a calamidade, o dia mau, mas nós vamos criar oportunidades para compartilhar, para abençoar a vida do semelhante, do meu irmão e do meu próximo. Cante bem forte. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo